Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Manifestação da esquerda supera as últimas manifestações da direita, né? E teve Caetano, Chico, Gil, todo mundo participou dessa grande micareta da Abriram as democracia. portas do asilo, né? Liberou geral, somado os três aí, 247 anos, tá? Eu fiz essa conta no Twitter, muito tempo, né? Caraca. Tem dois de 83 e um de 81, pode bater aí o resultado em casa. Pois é. Mas enfim, cara, essa manifestação foi interessante porque tem um bom tempo que a esquerda não consegue movimentar pessoas pra rua, né? É verdade. Já tá tentando há um tempo, né? Tiveram questão palestina, né? Chegou a botar algumas poucas pessoas na rua aqui pelo... Porque puta merda, Rio. né? Se você mora na América do Sul e você realmente liga ao ponto de sair pra rua por causa da Palestina, meu Deus. Exato, e tipo, isso é meio que um paradigma que vem de muito tempo já, né? Acho que desde a prisão do Lula, assim, tem um conceito meio que tá posicionado assim, como se a direita brasileira tivesse o higher ground moral, e aí por isso a rua pertence a ela, e a esquerda ela é meio mais tímida, né? Isso parece que tá mudando aí, né? Teve uma boa janela pra mudar, pelo menos. Pois é, e aí o que definiram esses atos no domingo foi a PEC da blindagem e a movimentação contra a anistia. Então foi meio que foram duas pautas principais. E segundo os caras da USP aqui, que calculam o número de pessoas na rua, foram 41,8 mil pessoas no Rio de Janeiro, 42,4 mil pessoas em São Paulo. E, comparando com a última manifestação do Bolsonaro, que foi de 7 de setembro, foram 42,7 mil no Rio e 42,2 mil em São Paulo. Ou seja, números muito próximos, o que é meio surreal, assim, né? Tipo... Tem uma galera que diz, né, que a política, na verdade, só é movimentada pelo, sei lá, 1% mais polarizado em cada extremidade, né? Aparentemente são 42 mil, exatamente 42 mil pessoas em cada um dos dois lados. Mas eu contestaria os números no Rio de Janeiro, não pelo número em si, mas é porque foi muito uma coisa de tempestade perfeita, sabe? Tipo, enfim, tava na rua ontem, né? A manifestação foi em Copacabana, né? Na praia de Copacabana. Mas como o Bolsonaro também sempre faz, perfeito. Mas ontem foi meio que o primeiro dia não oficial de verão, foi o primeiro dia com calor carioca. Então a praia tava lotada, tinha show, tinha Flamengo e Vasco no mesmo dia. Então era tipo um dia que, enfim, coisa da cidade, mas a cidade estava muito movimentada. Tinha muita gente que tinha saído de casa no geral e Copacabana é um lugar natural pra você ir, né? Recebe muitas pessoas, e é aquilo, né? Tava lá, tava no show e tal. Qual o percentual dessas pessoas estava verdadeiramente... Tu foi na manifestação? Fui, claro. Tu levantou plaquinha? Perdeu um show do Caetano de graça? Não fui. Gil? Mas eu fui à praia, mas eu não fui à manifestação, não. Não, desses três aí o que eu mais gosto é o Chico Buarque, enfim, né? Mas os dois são bons também, tem bons discos. Mas aí, enfim, eu acho que tem um pouco dessa... Foi uma tempestade perfeita. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tinha muitos eventos no entorno da coisa que aí permitiram que enchesse. Mas mesmo assim... Cara, eu conheço pessoas que foram e pessoas velhas, cara, bem velhas. Tipo, pelo calor eu fiquei até meio tipo, cara, essa pessoa não vai voltar pra casa, mano. Sabe, ela vai tirar uma soneca lá no calor. Tá muito quente. Aí vai só colapsar, tá ligado? Show do Chico Buarque, aquele negócio, sabe? Uma energia assim, né? Mas, cara, assim, sobre perfil que foi. Cara, claramente dois perfis, assim. Pra mim, sim. Tinha... E isso aparece também na amostragem de performance eleitoral dos dois candidatos, mas Lula é mais forte entre os novos e os velhos, e o Bolsonaro pega uma massa ali no meio, assim, né? Menos de 65, mais de 35. Exato. É aquilo, se você trabalha pra sustentar uma família, você vota no Bolsonaro. Se você ainda é sustentado pelos seus pais, ou então você ainda não formou uma família, ou você... você já se aposentou e etc, você tende mais pro Lula. E era muito isso é um pouco exagerado, mas é um pouco verdade também. Não, mas é total verdade, e se dava pra ver claramente esse perfil, assim, tinha aproveitando da mesma música, do mesmo ambiente, das mesmas pautas, uma galera... Cara, a galera geriátrica mesmo. Tinha uma galera geriátrica, mas tinha uma galera muito nova também. Assim, uma juventude universitária, botequeira. Eu nem acho que tinha muito zoomer, não, mas tinha muito dessa galera... Cara, é difícil. Enfim, o arquétipo do jovem do boteco, assim, né? Tinha muito. É tipo aquele Chico Moedas. Tinha. Como é que é o nome daquele cara que botou uma camisa do Botafogo e ficou comemorando a Fernanda Torres ganhar o Oscar? Como é que é o nome dele? Pedro Certeza. Muito tempo que a gente não fala mal dele aqui no canal, mas é exatamente isso. E aí depois os bares de Copacabana estavam lotados e tal, né? Porque tinha jogo também, né? Do Flamengo e do Vasco.
duas maiores torcidas da cidade. Mas, enfim, já dá pra ver, distinguir claramente, assim, esses dois perfis. Enfim. Pois é, cara. E, enfim, eu achei interessante que essas duas pautas realmente são pautas que aí vão movimentar a esquerda, sabe? Então, por exemplo, as manifestações do Bolsonaro estavam com pautas, cara, muito fracas, assim. Anistia, eu acho uma pauta fraca. Eu acho que poucas são os bolsonaristas que realmente ligam pra anistia. Pode falar, você nem precisa achar. O esvaziamento dela já acho que é a prova cabal final da coisa. Né? Cara, as pessoas Bolsonaro que você conhece, elas são, tipo, ferrenhas na parada da anistia ou elas meio que estão cagando, assim? A galera mais do Zap é. Zap é. Mas você tem que estar, tipo, cara, no núcleo duro, assim, da loucura. Então, porque... Lista de encaminhamento de... Sim, de exato. Você tem que ser um mensagem. cara muito dentro da parada. Isso é o cara ser pró-anistia. Agora, ser contra a anistia na esquerda, eu sinto que é uma posição mais comum, assim. Eu sinto que quase todo mundo meio que na esquerda... Histórica, né? Não só histórica, até hoje em dia, tipo... Se você é de centro-esquerda, via de regra, você é contra a anistia, sabe? Aí, você vai até a manifestação? Talvez não, mas... É uma pauta muito mais forte. E a esquerda conseguir meio que surrupiar esse movimento contra a PEC da blindagem foi um grande acerto também, né? Foi. Porque a PEC da blindagem... A gente fez um episódio de 1 hora discutindo. No longo prazo, sem dúvida, eu acho a PEC da blindagem uma coisa... Seria muito ruim pra saúde meio institucional e contra a corrupção da República Brasileira. Mas eu entendo por que bolsonaristas seriam a favor da PEC da blindagem, sabe? Eu consigo entender os dois lados. Mas mesmo assim... O que ficou pro público amplo da PEC da blindagem cara, isso é uma PEC de proteger bandido, e a esquerda ter conseguido meio que pegar isso pra si foi um golaço estratégico, sabe? Exato. E, tipo, a percepção, né? Enfim, tem lá o radar das redes, né? Colocou que 84% das manifestações em relação à PEC da blindagem foram negativas, né? Então foi uma pauta tremendamente impopular no geral. Acho que tem outros argumentos que mostram isso. Talvez a reação do Nicolas Ferreira... a defesa dele, né? Então ele não quis sustentar, ele não quis falar sobre. Ele meteu a foto com o Whindersson Nunes altamente aleatória, assim, no final de semana pra gerar um burburinho, meio que dissuadir as pessoas, fazer elas esquecerem que ele mandou mal, né? E acabou defendendo uma lei que tem um contexto político, é um estratagema político, mas que a também... ideia é blindar o Congresso do STF, dos abusos do STF. Essa seria a defesa da PEC, né? E é uma coisa que tem lastro histórico, a gente falou que era a percepção do parlamento assim que a Constituição de 88 saiu, é uma coisa, essa imunidade absoluta do parlamentar é uma coisa que tem ensejo na história romana, tem ensejo no parlamento inglês, logo no princípio, assim, para proteger justamente o legislativo da tirania do executivo. Então, naquele contexto da pós-ditadura militar, quando ainda havia alguma tensão, algum medo, né, de um regresso, era um mecanismo que estava posto ali. Hoje, bolsonaristas acreditam que eles estão passando pela mesma coisa, só que pelo judiciário. Ok, tudo bem, a gente debateu bastante sobre isso. Tem algum mérito, né? Exato, tipo, o argumento tá aí, né? Nem eles disputam que o longo prazo é uma merda, a maior parte deles, né? Se você fosse apertar ali. Mas, enfim, a questão é que foi maciçamente impopular. E aí a esquerda tentou tomar pra si, que é o conceito, né? Eu vi uma galera falando sobre isso na internet, que é o high ground moral. E aí, falar, olha só, essa é a direita, agora a direita é pró-corrupção. Não tem mais, todo aquele espírito lavajatista, né? Aquela coisa meio de purificação da república. Morreu. E talvez tenha morrido mesmo. E aí, agora a gente é contra a corrupção. Exato. Insira a cara do pessoal na thumb aqui, né? Mas enfim. Exato. É como foi, entendeu? E aí eu acho que é por isso. E aí tinha alguns recados, né, que a esquerda queria dar, entendeu? Ela queria achar a bandeira do Brasil ao invés da bandeira dos Estados Unidos. Exato, e tal. exato. Então, essa aqui foi a foto da manifestação de 7 de setembro, que eles acharam uma bandeira imensa dos Estados Unidos, o que, cara, eu sou até uma pessoa bem americanista, assim, pasmem, né? Não sei se vocês já perceberam pelo canal. Mas você levantar uma bandeira... Só quem tá chegando literalmente hoje não sabe. Exato. Tipo, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo Novos Casos Show, beleza, né? Mas, cara, botar uma bandeira gigante dos Estados Unidos na manifestação do 7 de setembro, né? Que era pra ser o dia da independência do Brasil, o dia mais patriótico e etc. É bem estranho. O cara que lançou essa aqui mandou muito mal. Tipo, a semiótica disso é horrível, sabe? E aí a esquerda lançou a bandeirona do Brasil bem menor do que a dos Estados Unidos. Tão duro, né? Tá duro, dorme. E botaram esse negócio sem anistia. Cara, pra mim, a discussão de anistia versus não anistia, ela é uma discussão bem interessante, sabe? Porque, por um lado, anistia é uma coisa muito importante pra você manter a estabilidade política, sabe? Então, eu sou um grande crente, assim, na ideia... Pra mim,
Literalmente, cara, o que Jesus falou do negócio de, você dá outra face, sabe? Tem a ver com anistia, entendeu? Que a ideia é, tipo, você não tem que só ficar querendo se vingar ad infinito nos seus inimigos, senão você nunca vai conseguir, tipo, conviver, sabe? Senão vai ter meio que o problema do Caim e Abel, que é tipo, porra, aí, você matou meu irmão, logo eu vou matar 7 pessoas da sua família, aí você mata 49 da minha. E aí progride pra uma eventual guerra civil. Tipo, pra você conseguir ter convívio em sociedade de lados que às vezes extrapolam contra o outro, anistia é uma coisa fundamental. Anistia na história do Brasil, a maior anistia da história, eu diria, que foi a anistia do final da ditadura militar, que foi os dois lados aceitaram anistiar os excessos um do outro pra que pudessem conviver em paz. Então, literalmente, a ditadura começou por uma percepção de setores da sociedade civil e dos militares de que a esquerda estava indo longe demais. Aí eles, enfim, acabaram com a democracia no Brasil, implementaram a ditadura, começaram a perseguir esquerdista. Em resposta, os esquerdistas começaram a perseguir esquerdistas mais radicais, assim, né? Mas, enfim, em resposta, os esquerdistas fizeram atos de terrorismo, tentaram fazer guerrilhas, tentaram fazer, tipo, a famosa luta armada e etc. Ou seja, os dois lados se cederam. Mas veja bem, bababá, um foi o Estado, mas veja bem, um lado era terrorista e tal. Eu não tô querendo fazer, tipo, quem tava mais certo, quem tava mais errado. Mas o fato é, no final da ditadura, quando os militares não queriam mais governar, eles ficavam tipo, cara, quer saber? Voltar, tocar a bola de... Não sei mais o que eu tô fazendo. Não sei mais o que eu tô fazendo, vou tocar a bola de volta pros civis, etc. Eles passaram uma anistia que não era uma anistia só pra, tipo, anistiar os torturadores. Não. Era anistiar os torturadores e os terroristas da esquerda. Isso meio que deu certo, assim, sabe? Na República Brasileira tem muito pouco um ranço de um lado ficar, tipo, permanentemente puto com o outro, assim. A esquerda até tem um lado mais, tipo, ainda com ressentimento com relação aos militares e tal, mas isso é uma coisa menor, eu diria, sabe? Cara, assim, é um sentimento antigo, acho que teve uma parcela que sempre carregou a ideia de que não deveria ter rolado a anistia geral, né, ao fim da ditadura militar, que realmente, dado que os militares estavam se rendendo, né, estavam cedendo à pressão civil, eles tinham que ser penalizados de qualquer forma. Eu lembro até... Só que o problema que eu tenho com isso é, tipo, cara, se você não fosse anistiar os militares, eles só não iriam entregar o poder, entendeu? Isso é muito retardado. Eu penso nisso também, mas, tipo, esse discurso vai ficando mais forte conforme o tempo vai passando, os militares não têm mais chance de fazer nada hoje, basicamente, né? Então, sei lá, teve uma artista que eu gosto muito, Ana Frango Elétrico. Ela é carioca e tal, ela estudou no Conservatório de Música aqui no Rio de Janeiro, ela soltou um álbum, acho que em 2016, e aí tinha uma faixa que era a faixa Torturadores. E ela, a letra da música, um álbum relativamente antigo, já vai um tempo aí, eu acho, né? Que ela falava justamente sobre o trauma, o medo que ela sentia. Ela é uma pessoa que estudou aqui em Colégio Elite do Rio de Janeiro, em estar passando pelos lugares, saber onde antigos torturadores moravam, tá ligado? E o desejo de falar, tipo, pro porteiro, pras pessoas na rua que, cara, aqui nesse lugar mora um torturador da ditadura militar. Cara, que paranoia, hein? Puta que pariu. Cara, enfim, o sentimento tava lá. Ela é uma artista, bastante reconhecida já aqui na cena do Rio. Não é um Gil, né? Não é um Caetano. Mas, tipo, esse sentimento sempre existiu. Eu acho que ele sempre teve aí. Eu acho que a gente enxergou um pouco isso também na época do ensino médio, assim, né? Tinha uns professores e tal que falavam bastante sobre Mas eu diria que isso tinha relativa pouca expressividade na política Total, brasileira. eu concordo assim. com você. Eu acho que começou a ficar mais presente quando o Bolsonaro puxou o outro lado. Tipo, quando na medida que o Bolsonaro começou a votar o impeachment da Dilma em homenagem ao cara que torturou ela, que foi uma parada absurda. Tipo, isso foi absurdo, sabe? E aí, nego de esquerda começou a ficar tipo, porra, esses milicos, eles querem voltar à tortura, então a gente tem que meio que perseguir eles de novo, sabe? Então, anistia é uma coisa que tem um papel importante. Agora, cara, eu entendo a esquerda não querer anistiar os caras do Bolsonaro pela tentativa de golpe, porque é meio que, sabe, se você tenta dar um golpe, aí você é anistiado... Porra, você não tá chamando um outro golpe pra acontecer, sabe? E aí eu vi algumas pessoas levantando a pauta de que... Antes do golpe de 64, propriamente dito, teve algumas ou tentativas de golpe ou movimentos golpistas. E todas as vezes os caras que participaram foram anistiados e eventualmente teve o golpe. Beleza. Eu diria que na Venezuela isso aconteceu também. Então o Hugo Chávez ele tentou dar um golpe, ele foi anistiado. Aí ele eventualmente é eleito presidente da República e ele efetivamente fecha o regime. Mas, por outro lado também, se você não dá a anistia, eu sinto... Não é nem que você não dá a anistia geral e restrita, assim, né? Mas se você não faz nenhum movimento pra, tipo, tentar baixar a temperatura, você cria aquele senso de, tipo... Cara,
o próximo cara que tiver a oportunidade, ele tem que ser decisivo, entendeu? Eu sinto que cria senso, isso é um senso problemático. Meio que o próximo cara de direita que chegar lá, ele meio que vai ter uma oportunidade, se ele não aceitar essa oportunidade, ele vai correr o risco de ter a vida dele destruída, que foi meio que o que tá acontecendo com o Bolsonaro agora. Enfim, o Bolsonaro ele é muito velho, mas, por exemplo, eu sinto que é um pouco a percepção, sei lá, do Lula, por exemplo, sabe? A ideia é tipo, o Lula teve no poder, aí tiraram ele no poder, aí imediatamente que ele saiu do poder, foram lá e prenderam ele, ficou quase 2 anos literalmente dentro da cadeia, sabe? Essa sensação de tipo, pô, você não pode perder poder, senão os seus inimigos vão te destruir, é péssimo pra uma república, uma democracia, e eu acho que discussões de anistia tem que ter isso em mente, assim, sabe? Eu entendo os dois lados, eu entendo o lado que não quer dar anistia pros caras que deram um golpe, mas, pô, você também não pode ser duríssimo com seus opositores políticos, mesmo eles tendo feito coisas absurdas, senão você, sabe, você eleva muito os stakes, assim, né? Os stakes ficam muito altos, e aí se o cara ele consegue botar um dedinho no poder, a tendência dele vai ser só abraçar o poder inteiro e tentar eliminar os oponentes políticos. Eu não gosto muito do argumento que as pessoas têm levantado das sucessivas anistias que antecederam o golpe militar, porque eu não acho que o golpe militar no Brasil era podia ser travado. Eu não acho que o Brasil poderia ter passado o século XX a partir dos anos 60 sem, tipo... me dá um outro exemplo de um país latino-americano que passou sem, entendeu? E aí eu te explico por quê, mas a verdade é que, tipo, dentro do Cone Sul, ou nessa área de influência americana, ninguém poderia ter escapado disso e não escapou mesmo. Talvez as anistias, na verdade, tenham postergado mais. Não tanto quanto o suicídio do Vargas, né? Que aí propriamente postergou, né? Em 10 anos mobilizou muito a massa. Mas eu não acho que as anistias foram responsáveis por permitir que aquele grupo golpista... Até porque os caras que deram em 64 não tinham sido anistiados antes, entendeu? Exato, e o que as pessoas não entendem um pouco do golpe militar, mas o grupo que deu o golpe era um grupo mais tranquilo até. Tanto que depois do golpe do Castelo Branco, eu argumentaria que tem o golpe do Costa e Silva em cima do Castelo Branco. Aí sim começa a dar merda, e aí vira a ditadura super persecutória como ela foi, entendeu? O pessoal coloca a dicotomia, o grupo do Castelo Branco era o grupo chamado de Sorbonne. Que é hilário, né? Mas enfim, era militares mais esclarecidos, e aí tinha o grupo da linha dura mesmo. Que era o grupo que só queria, meu irmão, fecha essa porra e começa a matar geral. Que aí foi o grupo que igual todo processo que é meio de rompimento, né? Institucional, você sempre acaba... O grupo mais violento sempre acaba ficando por cima, também dificilmente você vai conseguir arrumar uma exceção pra isso, né? Mas foi como foi. Eu penso, cara, que na verdade, inclusive o grupo que deu o golpe, efetivamente, em 64, ele majoritariamente não foi anistiado, na verdade. Tipo, ele não passou por nenhum processo de anistia. Outros grupos menos organizados, mais radicalizados, mais afoitos até, tentaram coisas e aí foram realmente presos e aí anistiados. Mas o grupo fundamental, o núcleo da coisa, não passou por isso. Então eu disputaria essa narrativa. Fico mais com você na ideia de que punir o Bolsonaro fortaleceu o Bolsonaro, de certa forma. Eu não acho que o Lula, por exemplo, o pessoal tem comentado nos bastidores, que o Lula não quer que o Bolsonaro morra na cadeia. Isso não é nem essa a intenção. Mas é meio que como ele quer meio que devolver na mesma moeda, então a ideia dele é que, cara, deixa o Bolsonaro preso 2, 3 anos, sabe? Igual eu fiquei. E tamo kit, sabe? Os dois lados se equiparam e a gente pode caminhar para uma realidade mais... um futuro mais equânime, sei lá. Eu não sei exatamente como o Lula mais calcula. Tranquila. Aqui, enfim, eu não sei exatamente difícil, como o Lula calcula, né? Mas... o que eu penso, cara, é que na verdade esses dois grupos, eles... É uma imagem quase espelhada, se você olhar pra aí. Você tem o mesmo número de pessoas, só que aí você tem espelhado, porque você tem um grupo com cores do Brasil e uma bandeira vermelha, e o outro grupo de vermelho, mas com a bandeira do Brasil. E eu argumentaria, cara, que os dois estão presos ao mesmo imaginário. Então, o Brasil tem uma nova direita, né? De certa forma. O Bolsonaro é uma nova direita brasileira. Pelo menos parecia ser. Mas, ao mesmo tempo, essa porra é a coisa mais antiga que existe. Porque o próprio Bolsonaro, ele tenta meio que inverter a narrativa de 88. A narrativa de 88 é assim, cara, a ditadura militar foi um período traumático da história do Brasil. A gente vai botar essa carta e esse grupo de 10 aqui pra que nunca mais aconteça. E o Bolsonaro é tipo... A ditadura militar foi a coisa mais foda do mundo, ela foi extremamente based, red pill, e você, na verdade, tem que aprender a amar ela pra gente poder voltar pra ela eventualmente. Então os dois meio que estão em 64, e dá pra ver mesmo. Dos dois tem grupos envelhecidos, trabalham o mesmo imaginário, as mesmas ideias, os mesmos eventos, mas em versões espelhadas da coisa. E naturalmente, das imagens pra você enxergar a ideia lá da armadilha chinesa, né? Que realmente você tem, dois grupos de pessoas que estão amarrados pela mesma história
E se você ficar puxando pra fora, você só vai ficando mais preso. E é como tá acontecendo, né? Pois é, e os artistas são isso pra caralho, Pra assim, caralho. demonstram como que a esquerda meio que tá presa, né? Enfim, tá presa, ou não presa, mas ela vive nesse imaginário que é tipo, cara, 64 e 88 foram os 2 anos mais importantes da história do Brasil e tudo opera entre esses dois polos, assim, né? Então, por exemplo, nessa matéria aqui, eles trazem isso que é tipo, ai, nossa, o retorno da MPB como um fator político e tal. Então, por exemplo, nos momentos em que a conjuntura histórica apresentou um impasse à democracia brasileira, a canção esteve lá. No século XX, os cancionistas elevaram a música popular como uma expressão da sensibilidade da população. Beleza. A sigla MPB abrigou, nos anos 60, um projeto ideológico de enfrentamento à ditadura. A Tropicália, criticada por tantos à época, modernizou as artes e ofereceu novos horizontes para a própria esquerda. Então, literalmente. Por tudo isso, a participação de Chico Buarque, etc., e um protesto contra a PEC da blindagem e a anistia dos golpistas pode ser um marco na conjuntura política. Tipo, calma também, né? Mas pra você ver como que os caras estão tipo, ai não, a gente tá de volta em 1971, cara. Puta, o Chico Pelo Buarque amor de acabou Deus. de lançar a música Cálice, a gente tá vivendo isso de novo, sabe? E aí, por exemplo, é possível depreender alguns aspectos da união de Chico, Caetano e Gil, entre outros artistas. O primeiro deles é a dimensão simbólica de um evento cuja pauta é capaz de mobilizar os 3 compositores mais importantes do país. Não se trata apenas de popularidade, mas de prestígio social e intelectual. É isso aí, mesmo. sim. Tipo, porque os cantores mais populares é tipo Gustavo Lima, É isso que eu ia falar, pô. sabe? O próprio Oruan é mais popular do que esses 3 aí, provavelmente. Hoje sabe? em dia, né? Mas em termos de prestígio social e intelectual, aí realmente... É inquestionável, né? Incomparável. É engraçado, cara. Eu penso assim de você tá tentando retomar mesmo esse momento da passeata dos 100 mil na ditadura militar, como se tivesse qualquer coisa em comum, assim, né? Se qualquer coisa... Hoje o exército se provou, né? Como não tem mais o potencial golpístico que tivera, né? Que teve ao longo do século XX inteiro no Brasil. Eu não Sabe? tenho minhas dúvidas com relação a isso. Mas, tipo, travou o Bolsonaro, assim, né? Pelo menos o exército em si, né? E a aeronáutica. A marinha, sempre mais conservadora, né? O almirante Garnier, ele acabou comprando a ideia, mas enfim. Mas eu acho que se qualquer coisa, na verdade, mostra um cenário quase antagonístico. É tipo, você pode ter meio que o reflexo golpístico, mas você não tem mais meio que os meios de ação. E aí você mobilizar esses caras, na verdade, é mais pelo show, assim, né? Pois exatamente. Então, por exemplo, o tema foi capaz de trazer Chico de volta aos holofotes. Embora seu engajamento político nunca tenha esmorecido, o autor de Deus lhe pague... Cara, eu juro que eu nem sei que música é essa, tá ligado? Deus lhe pague, do Chico Buarque. Não conhece? Não. O refrão é Deus lhe pague. Eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Canta aí, pô. Sua voz é parecida com a do Chico. A minha voz parece a do Tim Maia. Boa. Recolheu-se nas décadas recentes em sua elegante descrição. Nesse aspecto, a última vez que se apresentou em um comício foi em 2018, quando cantou Cálice ao lado de Gil. Essa eu posso cantar, se você quiser. Pai, afasta de mim. Pois é. Cálice! Ao lado de Gil, para protestar contra a prisão de Lula, de quem é amigo e apoiador de primeira hora. A manifestação desse domingo vai incluir também a pauta contra a anistia dos golpistas, serzida agora no Congresso Nacional. Também é sintomático que a manifestação de esquerda, com maior repercussão nas redes sociais, seja protagonizado por esses artistas, né? Em entrevista à Folha, a ex-deputada Manuela Dávila enumerou dificuldades para o campo progressista, sobretudo o desafio de chamar a militância para as ruas. Em contraste, o bolsonarismo segue ocupando as principais avenidas do país. Nesse cenário, torna-se evidente a ausência de novas lideranças da esquerda e, sobretudo, a incapacidade de mobilizar as massas. O último recurso, nesse sentido, é escorar-se na sensibilização estética, em especial aquela feita por artistas que conciliaram as ambições artísticas com a indústria de massa. Mas mesmo isso aí mas então, pouco eficaz, né? Mas é isso, é tipo, cara... Nesse cenário, torna-se evidente a ausência de nova liderança de esquerda. É tipo, mano, você tá dependendo de 3 geriátricos, brother. Pra você mobilizar as massas, isso é péssimo, cara, sabe? O que pra mim é tedioso é você ficar revivendo 64 sempre, sabe? Porque, tipo, eu respeito a parada e tal. Eu respeito, eu gosto os dramas da dele. parada. Não, eu não tô nem falando dos caras, eu respeito a história mesmo, golpe militar, etc. Só que, cara, eu nasci em 99, né, cara? Sim. Sabe, eu estaria muito... Se eu fosse, né, um militante de esquerda, mesmo assim eu ainda estaria cansado de estar vivendo
A essa altura do campeonato, um delírio, cara, do tempo dos seus avós, entendeu? Basicamente. Cara, o que eu fico pensando é, tipo... os meus pais são bem velhos, tá ligado? Aham. Sou filho de pais velhos. Mano, esses caras eram muito maneiros na época dos meus pais, mano. Pois é. E aí é tipo... E é isso que a esquerda tem pra me oferecer. Tipo, cara, o que era maneiro na época dos seus pais, que tem idade, podiam ser seus avós. É o que tem... É o que ainda tá no menu. Tipo, porra, mano. E aí... Sim. Vai chegar uma hora, porque os três têm mais de 80 anos, que eles vão ou morrer, ou só ficar velhos demais pra se apresentarem e tal. E quando... Sexo já não aconteceu. Exato, né? sexo já não aconteceu. Fui no show do Chico Buarque 2 anos atrás, mais pra falar que eu fui do que qualquer coisa, apesar de eu gostar dele como artista e tal, tipo... Eu sabia de várias outras pessoas que já tinham ido em show e falavam que, tipo, cara, pô, Tá legal, o Chico não. tá meio velho, Tá né? meio cansado. Tipo, né? tá meio cansado, o show dele não é mais aquela coisa, né? Não estamos mais em 1971. Eu fui, de qualquer maneira, o show foi legal e tal. Mas, cara... O Chico Buarque sempre foi conhecido pela voz, né? Vozeirão, Vozeirão. Mas, cara, quando esses caras morrerem, mano, essa esquerda meio laranjeira vai ficar perdida, cara. Vai. Tipo, não tem... Sabe? E aí eu tuitei isso e várias pessoas falaram, claro que não, o Oruan vai tomar um lugar, a Anitta vai tomar um lugar. Tipo, cara, puta... O cara que comentou isso provavelmente mora no Tocantins, tá ligado? E aí ele não ele não conhece... Peão, né? O cara... O peão, ele se entrega nos detalhes, cara. Às vezes... Exato, ele não conhece... Eu não preciso te ver, não preciso te conhecer pra saber, entendeu? É numa dessa que eu falo, puta, nunca vi o mar, sabe? Pois Desculpa. tipo, cara... Perdão, foi um pouco... Tem um motivo pelo qual a própria Manuela Dávila tava falando, cara, a gente tem dificuldade de mobilizar as pessoas. E aí, logo na manifestação que eles meio que, cara, tentaram tudo, sabe? Eles se esforçaram o máximo possível. Quem eles chamam? Eles não vão chamar, porra, Marina Sena, que é tipo, o nome jovem aí dessa MPB. Interessante esse nome ter vindo da tua cabeça tão rápido. É porque a Marina Sena é a pessoa que fica lá, ela fica larpeando de Maria Bethânia, né? Mas, enfim... Eles não vão tentar chamar as pessoas, não. Eles vão falar, cara, vamos... Meu irmão, essa manifestação a gente tem que mostrar. Vamos pular o The Big Guns, assim. Quem é? Tipo, Chico Buarque de 81 anos. Tem um motivo pra isso. É porque, cara, essas pessoas são quem movimentam, mano. E aí, quando esses caras morrerem, as pessoas vão ficar meio perdidas, assim. Mas, cara, pra mim é engraçado porque todo esse aspecto... Sim, eu acho que muito do charme da esquerda, né? Especialmente na América Latina, é sempre esse aspecto de transgressão, sabe? Então você é uma coisa meio Che Guevara, então você tipo, vou pegar minha moto, cara. Era o que me chamava a atenção, pelo menos. Eu vou pegar minha moto, cara, não sei o quê, e vou dar uma vou ter um cabelão, cara, exato, vou ter um charuto. Exato, entendeu? Você é um guerrilheiro, cara. Que isso é legal, vai, isso chama o jovem. Só que isso repetido até a completa exaustão e pelos mesmos tipos, os mesmos rostos e tal. E aí você se pega, cara, fazendo literalmente a mesma coisa que as pessoas estavam fazendo em 71. Fazendo a mesma coisa que os avós estavam fazendo. Só que o argumento, cara, que a esquerda no Brasil ela é mais tradicionalista. É tipo, sei lá, ela é ultra tradicionalista, na verdade, porque ela consegue repetir esses rituais 50 anos depois. Cara, quantos movimentos políticos conseguiram durar 50 anos de uma forma tão preservada, sabe? Sei lá, o legado do Getúlio Vargas não durou 50 anos. Ninguém hoje em dia fala da porra do Getúlio, né? A Mas direita também não não durou nada. A direita não fica puxando, Carlos Lacerda, estamos aqui pelo Carlos Lacerda. Tipo, eu sou da direita udelista e etc. Eu sou o Corvo da Guanabara e tal. Ninguém fica larpeando assim, entendeu? Não, quando alguém faz, é ridículo. Fica tipo, pô, cara, você está larpeando. Sim. Mas quando esses caras morrerem, isso também essa esquerda meio progressista, meio artistinha, vai se tornar um LARP, cara. Sabe? Vai se tornar um LARP tão bizarro quanto seria a parada da UDN, entendeu? Cara, eu penso que sim. E eu penso que talvez seja pior, porque eu acho que, ao contrário também, de novo, tô indo na contramão do senso comum. Mas eu acho que o número de militantes de esquerda tá diminuindo drasticamente. Passou por um processo de não renovação pra galera da nossa geração, assim. Então, mesmo quando alguém engaja da forma distante, assim, ou engaja pelo evento. Então, tipo, vai... Tá pra ser, é aquela parada, né? A conceituação da esquerda cirandeira, né? Que é a esquerda que gosta de farra. Né? Tá sempre muito colado nisso. E o cara só engaja quando a festa é boa. Se engaja. Então, mesmo o jovem que eu vi na manifestação, ele era um jovem um pouco mais velho. Eu tô falando jovem, tô falando de cara de 30 anos, entendeu? De 35 anos. Já não é mais jovem, né? Você já é um homem feito. Deveria ser, né? Pelo menos. E aí, o que eu acho que vai ter um esvaziamento e um vácuo de liderança. Porque essa geração de 30, 35 anos não produziu liderança nenhuma, né? Sim. E os únicos campos da esquerda que tem uma militância organizada são os caras de extrema esquerda, meio... UP, sei lá, o que é uma parada, cara, muito estéril, assim, sabe? Isso nunca vai dar nada com nenhum potencial. Tem potencial de, no máximo, fazer, tipo, um atentado. Sabe? No máximo.
Mas acabou. E aí Sim, vai sim. ser rechaçado por todo mundo, porque, sabe? Uou, para, sabe? Exato. Eu penso nisso também, cara. E, tipo, a UP e o PCO, PCB, essas porras de extrema esquerda que tem uma militância assim, tem um problema também que é, tipo... Cara, boa parte das pessoas que se atraem por essa porra tem problemas de saúde mental, assim, tipo, for real, sabe? A gente já falou sobre isso várias vezes. E aí, tipo... Sabe, o fulaninho é tipo um obeso com deficiência de vitamina D, tá ligado? Que não tem um emprego, não tem grandes amigos, sabe? E aí você vai chamar o cara pra organizar uma manifestação, tipo, esse cara não consegue organizar uma manifestação, entendeu? Ele não vai nem querer sair de casa, ele vai querer ficar o dia inteiro meio que numa live do... Enfim, de pick your influencer aí comunista, sabe? É o keyboard Quero nem falar pra não atrair, sabe? Exato, entendeu? Cara, eu penso também assim, esse campo da esquerda brasileira ele é muito envelhecido, né? E paradoxalmente o campo do Bolsonaro ele é muito mais jovem, vital. Também é muito envelhecido, né? Ele é muito envelhecido, mas entre os quadros, vai. Uhum. Entre os quadros, você vê, essas grandes lideranças, elas meio que só são produzidas nesses momentos decisivos, né? Então, eu adoro falar isso, mas, tipo, o novinho do PT hoje é o Lindbergh. Tá ligado? Isso é hilário, mas o Lindbergh era uma liderança da Uni lá em 88, entendeu? Não, na verdade, nos caras pintaram lá em 90 e pouco, eu acho. Entendeu? Então, tipo... Lindinho. É o Lindinho de Nova Iguaçu, entendeu? Ele era do PCdoB, se eu não me engano, né? Ou do... Não, mentira. Ele era do PSTU, cara. E aí ele teve uma votação expressiva aqui no Rio, não se elegeu porque a legenda era um cu, né? E aí ele não foi pra Brasília, enfim, aí ele mudou drasticamente a partir daí, virou um cara muito mais pragmático. Mas ele era uma liderança popular, acho que na época do impeachment do Collor. Isso é um movimento meio que, né, ainda produziu algumas lideranças de esquerda. Só que depois disso você tem um grande vácuo, né? Você tem meio que, tipo... Cara, hoje em dia... as lideranças de direita tem pessoas novas, tipo, o Nicolas Ferreira é o melhor exemplo e tal, mas tem outros nomes. E na esquerda, a liderança nova é tipo a Erika Hilton e acabou, assim, né? Que nem é tão nova, né? Não, mas ela... Quantos anos a Erika Hilton tem, cara? Erika Hilton. 32 anos. É, nova. É relativamente nova. Caralho, e o Nicolas bom. Ferreira tem o quê? Nicolas Ferreira. 29, um pouquinho mais novo, né? Um pouco mais novo. Mas a parada é tipo, a Erika Hilton é muito mais nichada, cara, sabe? Tem teto, né? Tipo, Também pelo amor de enxerga Deus, teto sabe? natural. Não, mas eu penso até, tipo, beleza, talvez esse tenha sido o grande evento, assim, né? Que tenha produzido liderança no campo da esquerda mesmo. Foi a ascensão no movimento trans, mas... Pois é. E aí, mas alguém pode falar, mas e a Tabata? Cara, mas a Tabata não é um negócio com apelo de massa, assim, sabe? Cara, pra mim a Tabata é quase AstroTurf, assim. Pra mim cara. ela é AstroTurf também, sabe? Tipo, ela é boa, não me leve a mal e tal. Tá bem acima da média do parlamentar brasileiro aí, etc. Mas é AstroTurf, né? Que dizer que não tem um engajamento genuíno. Falando em não ter Tanto que as engajamento... próprias pessoas de esquerda não gostam da Tabata, né? Sim. A parada pra mim é que... Enfim, é tipo uma coisa meio Simone Tebet, assim, beleza, também. Não sou um fã da Simone Tebet. Eu sei, mas elas estão... Assim, né? A Tabata é melhor, é mais inteligente e tal, mas enfim. Sobre AstroTurf, né? Sobre a coisa ser meio que maquinada, assim, Pra pra quem não sabe o que parecer é maior. AstroTurf, em inglês tem essa expressão que AstroTurf significa grama sintética, né? Então a ideia... Em inglês existe a expressão grassroots, Aham. que é um movimento orgânico, meio que de baixo pra cima, assim, que é... Ai, nossa, tem as raízes da grama, ela tá crescendo do chão e tal. Mas, ao invés de ter o grassroots, que é meio que a grama que cresce orgânica por conta própria, tem a grama sintética, né? Então seria um movimento de sabia massa disso, sabia? sintético. Eu nem sabia, né? Não sabia disso. Aí. Eu usava... Obrigado, meu professor de inglês, Eduardo Aí. Pessoa. Eu vou vender um curso de inglês ainda. Eu usava a expressão sem Sem saber a origem, tá aí. Boa. Tem mais? Não, é isso. Não, ok. A Tabata é um pouco AstroTurf. Novos classes é Grassroots. Ninguém Caralho. nunca botou, vou botar aqui no trombone, vou ver qual... Todas as dezenas de milhares de reais que o Renan Santos paga pra gente por um tweet, a gente pega e gasta tudo imediatamente em bebida. Não se engane, charuto e bebida, é só isso, entendeu? E comida, né? Você pode ver que a gente tá encorpando, né? Os 3 6, né? Eu tô falando café. Não. Café, Não, charuto, cigarro esse e charuto. comida, pô. Exato. Enfim, cuidado com o triplo C, jovens, enfim. E aí a parada pra mim que enfim, novos casos é Grassroots, isso aí ninguém disputa. Rumo aos 30 mil, vai ter live pra comemorar. Mas muito do engajamento de esquerda nas redes sociais é AstroTurf no geral. Assim. Exato, tipo, a pessoa compra bot pra pagar like. Eu não sei quem tá pagando, tá? Mas, tipo, claramente você vê, tem um tipo de engajamento que é de direita. Por exemplo, meu caso, eu tuito muito, gosto muito do Twitter.
Grande poster. Obrigado, né? Tem quem goste da minha arte, enfim. E aí, às vezes, eu jogo umas paradas que estão mais à direita, mas algumas paradas podem ser percebidas à esquerda também, às vezes, tá? E aí, o tipo de engajamento é muito diferente. Tipo, até a capacidade de viralizar nos dois campos é muito diferente, cara. É mais fácil ser viral pra mim, né? É mais fácil ser viral de esquerda, mas com menos engajamento, e mais difícil ser viral de direita. E aí, quando com muito engajamento, sabe? Então, pelos posts que eu tenho visto, assim, da coisa, tem muita coisa que os números não batem, sabe? Tipo, Sim. o número de views é X, o número de likes é alto demais, não tem comentário, não tem repost. Não tem repost com comentário, enfim. Acho que pode estar rolando aí algum tipo de ópio na internet brasileira, mas... Pois é. E, cara, a última coisa que eu tenho pra dizer também é atos pró e contra a anistia se equiparam em público no Rio e em São Paulo. Isso aqui é uma matéria que ela é fatalmente verdade, mas eu diria que a interpretação, ela continua sendo meio desesperadora pra esquerda, porque é o seguinte, cara, vocês pegaram duas pautas que deveriam motivar pra cacete o seu público, que é contra a PEC da blindagem, que é uma coisa que a grande maioria dos brasileiros é a favor, e a esquerda deveria ser muito a favor, tipo, da oposição, sabe, a PEC da blindagem, porque não só é uma parada contra, tipo, a oposição contrária à PEC da blindagem, ela se opõe à corrupção, mas ela também favorece o STF, que hoje em dia serve pra ferrar o Bolsonaro, sabe? Então é uma coisa muito, muito deveria motivar a esquerda. E também contra a anistia do Bolsonaro, que tem outra coisa que deveria motivar muito a esquerda. Top pauta, né? Aí eles chamaram as pessoas num dia de sol, sabe? Um dia muito bom pra fazer manifestação. Jogo do Flamengo. Jogo do Mengão, Não. Vascão, sabe? Chamaram Chicão, Caetanão, Não. Gilão. Não. Chamaram, mano, os maiores artistas. E mesmo assim eles conseguiram se equiparar à manifestação de merda que o Bolsonaro fez no 7 de setembro. Porque a gente... Sempre que tem uma manifestação grande, a gente acaba fazendo um episódio sobre ela. Mas, cara, as manifestações do Bolsonaro têm sido uma merda, tá ligado? Tem sido muito ruins. Porque as pautas têm sido muito ruins, entendeu? Sim, aquele sim. negócio. A gente falou desde a época que o Bolsonaro fez aquela manifestação que era Fora Lula 2026. Que é tipo, porra, tem uma pauta mais broxa do que fora seu oponente 2030. no futuro, sabe? Não, a coisa ali toda parecia muito Tipo, acordada, Mas né? o que eu acho se tivesse uma pauta de equivalente potência pra direita, cara, eu acho que seria uma manifestação muito maior do que 42 mil, entendeu? Cara, eu disputo Tipo, é porque eu acho que existe uma fadiga de rua no Brasil em geral. E acho que só é difícil mais difícil botar gente na rua hoje em dia. Eu acho que tem um pouco a ver com a questão tecnológica, acho que tem a ver com a aba de eventos lá do Facebook, né, que deixou de existir. Sempre falamos sobre isso. Mas acho que tem a ver também com um pouco CIA, enfim, e tem um pouco a ver também com fadiga mesmo. As pessoas já, tipo, o Brasil tá tendo essas manifestações desde 2013, né? Talvez até um pouco antes, assim, daria pra ir considerando. E as coisas mudaram muito pouco, na verdade, né? Tipo, mudaram no sentido que o Bolsonaro foi eleito, ok. Mas dentro do governo Bolsonaro as coisas mudaram muito pouco. Então, eu se fosse operador político, eu hesitaria em marcar a manifestação no geral. Porque eu acho que mostra muito pouco, tipo, dá publicidade, mas eu acho que pro PT havia jogo equiparar o número do Bolsonaro, beleza. Ok. Eu também acho que foi menor do que deveria ter sido. Mostra um desengajamento com a pauta no geral, mas também ao mesmo tempo equiparar o Bolsonaro, que é um cara que é, tipo, senhor da rua. O quê? Vai. Ele veio depois, mas... ele não tava lá desde o início, mas sei lá, uns 5, 6, 7 anos aí. Mais até 8 anos, vai. Né? Porque já estamos no... Tá Lulão velho. já tá acabando, tô ficando velho mesmo nessa porra. Enfim, mas já vai lá uns 8, 10 anos, talvez, que o Bolsonaro é meio que o senhor da rua. Aí o PT vai, engancha, equipara. Eu acho que nisso também a gente precisa ter um pouco de distanciamento. Porque eu vi uma avalanche de posts de esquerda num clima meio de já ganhou. Sabe? Porque, tipo, a esquerda voltou pra rua, se organizou e agora 2026 é triunfo histórico do PT, do campo petista. Sim. Tipo, Bolsonaro humilhado. Eu colocaria um calma lá também. Cara, assim. grande calma lá, assim, sabe? Meio que não vão ser essas... Isso aqui é contra a PEC da blindagem, né? Tipo, não são essas pessoas... Se o Lula ganhar em 2026, né? Não vão ser essas pessoas que vão fazer ele ganhar, entendeu? Não vai ser o Caetano, o Gil e o Chico. Vai ser pessoas que dependem do Bolsa Família pra não morrerem de fome. Isso tá mais do que claro, assim, né? Sim, tipo, é bizarro. Você vê todas as pesquisas mostram que a popularidade do Lula, ela só aumenta entre pessoas que ganham migalhas do governo, sabe? Sim. Então,
isso é muito legal, é muito chique, tem muito prestígio social e intelectual, mas, cara, se vocês forem ganhar, não vai ser por causa deles. Exato. O que vai. Se o Lula ganhar em 2026, eu acho que. Eu até concederia que a essa altura do campeonato, Tarcísio realmente saindo da disputa, o Lula se faz favorito. Isso ainda não tá certo, né? Tem, enfim, Tratoraço, Roberto Reis. Espero que todo mundo esteja a par dessa história. Tipo, isso é uma possibilidade. Mas, como está hoje, o Lula é o favorito mesmo. E eu vejo muitos economistas do campo progressista, né, economistas ligados ao PT, que falam que tá havendo uma primavera pra classe D e E. Custeada com dinheiro. Exato, entendeu? Tipo, não se engane por um minuto, né? Não é como se o Brasil já... Não, o Brasil tá Exato, tipo, não é por emprego, é por, sabe, handout do governo, assim, né? Até, tipo, o Bolsa Família até deu uma recuada, as pessoas comentaram que mudou a metodologia de inscrição, deu uma recuada e essa galera conseguiu se empregar. Beleza, tudo bem, sabe? Mas, definitivamente é esse tipo de eleitor que você nunca vai ver em grande centro urbano, nunca vai ver na rua também, né? Independente de qualquer coisa que faria o Lula ganhar. Essa aí é a ponta da pirâmide, né? Meio que pra legitimar o todo, assim. Mas é um poder que mingua, cara, ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando também, você tweetou, né? Um futuro onde esses três morrem. E seguramente não vai ser um futuro que nem é distante e nem é distante entre si, né? Não é tipo, não, Caetano morre agora, o Gilberto morre daqui a 20 anos, o Chico morre daqui a 40. Se essa parada de clonagem de órgãos do Xi Jinping for pra frente. Exato, só se o Putin e o Xi Jinping realmente entregarem a tecnologia pra turma da MPB no Brasil, que é improvável. Mas assim, cara, vai ser meio que uma cascatinha, assim, né? Deve ser. Não deve ser uma coisa muito distante. E como você falou também, né? Mesmo antes de morrer, mas só, sei lá, ficar igual o Serra. O Serra tá vivo. Mas tá o Serra fudido. tá não verbal, basicamente, entendeu? Então, as pessoas vão lá, prestam respeito a ele. Ó, César, você acabou com o cigarro no Brasil, etc. Porra, você é fera mesmo, você comandou o PSDB, grande tucano, etc. Abalou um dos 3-6, meu irmão. E aí as pessoas vão lá no apartamento dele, mas o Serra não consegue mais, tipo... Serra, vai no trio elétrico. Nem sobe, eu acho. Honestamente, acho que ele nem sobe a escadinha. E aí, isso aí é triste, é meio que o cara morre pro público, né, no geral. Então, sei lá, mano, eu se fosse de esquerda, eu estaria feliz, eu estaria otimista pra 2026, mas eu estaria preocupado pra, sei lá, 2030. Estaria, tipo, drasticamente preocupado pra 2030. E eu acho que em muitos sentidos já aparece, porque o desengajamento do jovem, no geral, muito jovem, né, o zoomerzão, nisso, meio que eu acho que o cara já olha pra porra e fala assim, cara, mas meio que nem tem nada pra mim nisso, sabe? Sim. Tipo, não é a minha vibe, eu não gosto dessas porras, não tem, tipo, eu não tenho com que trabalhar nisso, sei lá, se eu me engajar eu não arrumo nada, sabe? Enfim. Pois é, mas enfim, eu acho que é isso, pessoal, a manifestação foi grande, mas não foi tão grande assim. Calma lá. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Anda no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, para você receber o melhor do nosso conteúdo. Muito em breve, novidades no site, tá? Então, Sim. Assina lá, imperdível, muito bom, fenomenal. Exato. A gente faz lives na Kik meio-dia, segunda a sexta-feira, lendo textos filosóficos, discutindo coisas aleatórias. Então tem link na descrição se você tiver interesse. E fora isso, nos siga no Twitter. A gente já falou, né? Você estrela no Twitter. Um dos homens com maior engajamento, a taxa de engajamento por seguidores Só que tem. Banger sobre banger, mano. Cara, eu bati 10 mil seguidores no Twitter Parabéns. esse final de semana. Parabéns. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem. Mas é isso. Então nos siga lá. O meu arroba é pessoa_a99. Meu é @novosclássicos. Só banger. Eu roubei o arroba do pessoa. Valeu. Muito obrigado.